Só que se vocês forem olhar aqui no nome desse canal, por obrigatoriedade da campanha, o nome não era Jax Wagner, o nome era Sou Wagner 13. Então, às vezes a gente vai enfrentar sim alguns problemas, e quando a gente enfrenta esses problemas, na verdade cabe a gente que está na parte estratégica pensar outras maneiras da gente exatamente conseguir passar por cima disso e trazer bons resultados para o cliente. O cliente não está preocupado se você vai ter esse problema do seu nome não estar correto, o ideal que você queria. O cliente não está preocupado com isso. O cliente está preocupado que ele está te pagando e ele quer o resultado que ele pagou para ter. Depois, se preocupe com a quantidade de comentários no canal. Se você tem lá que é possível fazer comentários no canal, não é à toa que está lá. Faça comentários e depois também responda todos eles. Depois, quando você faz qualquer tipo de atividade no perfil do YouTube, ele te fala exatamente o que foi que você fez. Que você gostou de um vídeo, gostou de outro, e depois você enviou um novo vídeo. Isso daqui, inclusive, era algo que era monitorado o tempo todo por nós com relação ao nosso concorrente. Porque se por algum vacilo o concorrente chega aqui e curte o nosso vídeo, é questão de a gente tirar um print na mesma hora que amanhã vai estar exposto em todos os jornais. Então você também tem que ficar atento a todos os tipos de feeds, de atividade, de notícia que o seu concorrente também pode lançar. E claro, tem que ficar bem atento à sua equipe, porque eles não podem vacilar. Porque da mesma forma que você está de olho, o seu concorrente está de olho em você. Depois, faça a máxima quantidade de amigos possíveis. Que nem eu falei, cada carinha dessa aqui, por exemplo, essa carinha linda da Dilma, muito amigável ela, essa carinha da Dilma é um link direto para o canal dela. Então, toda vez que alguém ia no meu canal, ele fazia um link direto para a Dilma ou para o senador Pinheiro. Depois, envie a quantidade de vídeos agradáveis. A gente enviou ao total da campanha 134 vídeos. Então, isso daqui também faz diferença. Isso falava que o nosso canal, ele é relevante, ele tem conteúdo relevante. Eu não tenho só um vídeo, eu não tenho só dois, eu tenho 134 vídeos que vão lutar junto comigo em prol de algo. Depois, se preocupe com a quantidade de pessoas que vão se inscrever no seu canal. Isso aqui a gente não tem nenhuma imposição, a gente não tem como fazer as pessoas se inscreverem de forma direta. Mas você tem como incentivar as pessoas a exatamente fazer essa inscrição. E por último, não se esqueça que dentro do canal você também tem como inserir playlists. E o que foi que a gente fez? A gente inseriu a parte comercial, depois o programa eleitoral, Jax Wagner, que era que foi criado exatamente para o governador falar diretamente com o público, e algumas coisas da campanha, que aqui tinha Lula falando, tinha Dilma falando, depois depoimentos e algumas imagens da semana, que a gente também coletava o que ele fez durante a semana para poder destacar no YouTube. Então, desse jeito daqui, a gente tem 6 playlists que também podem fazer força na SERP para ficar bem posicionado. Então, a partir do momento que a gente arrumou a casa, a gente tem que, claro, otimizar o conteúdo. O conteúdo, nesse meu caso, que eu estava trabalhando no YouTube, era exatamente a otimização do vídeo. Então, o que foi que eu fiz? Eu escolhi esse vídeo, que teoricamente era só mais um, porém, ele, pelo próprio público, ele foi escolhido como o melhor. Ele já tinha mais visualizações que os demais e já tinha naturalmente mais gostei. Então, era um vídeo que eu sei que naturalmente ele poderia ser viralizado de forma mais fácil. O título já começava aqui com o Jax Wagner. Esse era o nosso foco era exatamente limpar a SERP do nome do candidato. Depois, eu me preocupei com a parte da descrição, onde novamente eu cito aqui o governador Jax Wagner, blá blá blá. Eu coloco ele na categoria certa de notícias e política, e depois eu uso as palavras-chave, que na verdade eles consideram como as tags. Qual a importância das tags? As tags são importantes exatamente para você poder sugerir, o próprio YouTube ele vai sugerir vídeos relacionados. É através dessas tags que o YouTube vai relacionar seu vídeo com alguns outros. Eu peguei esse mesmo vídeo de Jax Wagner e coloquei com um lutador de boxe lá da Bahia, que se chama Popó. Botei nessas tags todas aqui. Tirei tudo, subi em um fake lá para fazer um teste e coloquei boxeador, boxe, não sei o quê. De repente, todas as sugestões aqui minhas eram exatamente sobre aquele boxeador. Então, é através de testes que a gente descobre como as coisas funcionam naquelas mídias sociais. Depois, a gente parte exatamente para o trabalho da linkagem interna. O YouTube, ele te mostra isso, como é que tá. Por exemplo, a primeira vez que ele apareceu no Google,
Depois, quando foi que ele apareceu no próprio YouTube por aquela pesquisa. Aí por aí vai. Depois ele diz quando ele foi incorporado pela primeira vez isso no Política Livre, ou seja, quando ele foi embedado pela primeira vez. E daí continua, ele fala depois quando foi embedado no Sou Wagner 13, que era o site oficial, e quando ele aparecia no aparelho de celular. Ou seja, isso daqui, por exemplo, a primeira exibição do aparelho de celular, assim que a gente publicava o vídeo, a gente mesmo ia lá e exibia no celular, para a gente poder ganhar, entre aspas, esse mérito aqui, e assim como a gente poderia fazer essa pesquisa de Jacques Wagner, e assim por diante. E cada momento que isso acontecia, o próprio YouTube já falava que isso daqui era algo diferencial perante os outros termos. Depois, eu consegui ter 56 pessoas que gostaram desse vídeo. É nesse momento que eu falo, que alguém também falou aqui de manhã, já me esqueci, de chamar a militância. Foi o Marcelo. Marcelo? Não, já nem lembro. Mas que tem que chamar a militância exatamente para poder gostar. É nesse momento que a gente pega o nosso central de banco de dados, nossos mailings, e manda para o pessoal dizendo, ó, a gente publicou um novo vídeo, se vocês puderem ir lá e curtir o nosso vídeo, a gente fica muito agradecido. Então é nesse momento que a gente chama a militância. E com certeza, daqueles 3 ali que não gostaram, pelo menos 2 são de fakes da outra campanha política, que era do Gedel, que era nosso concorrente na época, que com certeza a gente sabia da estratégia deles, eles tinham fakes exatamente para poder negativar os nossos vídeos. E uma coisa que a gente também conseguiu foi fazer com que os nossos vídeos aparecessem em resposta a algum outro. Isso daqui eu cheguei a ligar para a equipe da Dilma, que estava inclusive aqui em Brasília, e falei, ó, tem uma estratégia que a gente está utilizando, expliquei tudo isso que a gente estava fazendo, e falei, vocês têm como pegar apenas um vídeo e colocar aquele resposta àquele nosso vídeo que eu estava otimizando. A pessoa achou super interessante a estratégia que a gente estava fazendo, e disse, beleza, eu posso fazer isso. E a partir do momento que eu consigo, exatamente esse link aqui, o Dilma está dizendo que aquele vídeo que ela está fazendo é em resposta a algo meu. Ou seja, está feito o link de um vídeo para o outro. É link interno que conta ponto positivo no YouTube. Depois a gente parte para a parte de comentários. Além de você ter 16 comentários que estavam embaixo, você consegue ter agora comentários em destaque. São os comentários com pontuação alta. Ou seja, eu tinha apenas um comentário que tinha 38 likes, ou seja, 38 pessoas curtiram exatamente esse tipo de comentário, e mais outras 31 pessoas que curtiram o outro comentário. Isso faz com que o YouTube entenda que essa minha página, de modo geral, além de ter um vídeo de qualidade, um conteúdo de qualidade, eu também tenho comentários únicos que estão gerando conteúdo único e também conteúdo de qualidade. Para a gente poder conseguir fechar essa parte do YouTube, a gente tem a parte de menções honrosas. Observe que, para eu poder lançar essa minha estratégia, eu fiz só uma coisa. O que foi que eu fiz? Eu sabia que a gente ia ter um feriado prolongado, que ia ter pouca gente na internet. Quem ia estar na internet era exatamente o pessoal que está preocupado naquele momento com campanha política. Então, quando foi que eu ativei a nossa militância? Foi exatamente quando a gente teve um feriado, que, se eu não me engano, foi quinta, sexta, sábado e domingo, que simplesmente não tinha ninguém online, todo mundo tinha saído, e a gente pediu para o pessoal, eu preciso que vocês comentem no vídeo, que vocês assistam o vídeo por inteiro, e que vocês também marquem lá como gostei. Qual foi o resultado disso no dia? Eu tive ele como o terceiro mais comentado hoje, globalmente. Ele foi o primeiro mais comentado no Brasil, o primeiro mais comentado dentro da categoria que a gente colocou, depois o primeiro comentado, globalmente, depois o primeiro da categoria normal, o 86º vídeo mais comentado da semana inteira, foi o segundo vídeo mais comentado da categoria dele, o 17º vídeo mais comentado do mês dentro da categoria, e por aí vai. E aí, quando eu comecei a ter isso no Brasil, ele começou a aparecer nos outros países, porque as pessoas começaram a se perguntar por que aquele vídeo era tão importante, tão relevante. Então, por incrível que pareça, ele foi o 13º mais visto na Alemanha, foi o terceiro mais visto na Austrália. Não era meu objetivo, mas isso tudo me gerou menção honrosa. Além disso, eu ainda tenho outras menções honrosas, e aí começou na Irlanda, na Índia, Nova Zelândia, Israel, foi o mais visto globalmente, o segundo mais visto globalmente, ou seja, ele, além de ser o mais comentado, ele passou a ser também um dos mais vistos globalmente, porque gerou um efeito em cascata realmente. E daí a gente começou a tirar realmente muita coisa, muitas menções honrosas, mais muitas menções honrosas e mais menções honrosas.
Então isso tudo resultou que ele inclusive foi o melhor avaliado da semana globalmente. Então é nesse momento que só foi possível essas coisas exatamente a partir do momento que a gente conseguiu ter uma estratégia bem definida para que a gente chegasse exatamente nessa diferenciação. E vocês já pensaram exatamente nisso aqui, aplicado no SlideShare? Como seria isso? Veja aqui, isso aqui foi minha palestra quando eu fiz lá no Social Media Brasil. Eu apareci Hot on Facebook, é nesse momento que eu apareço na home do SlideShare. Hot on Twitter. Então, eu também apareci 2 vezes, 2 links para o meu site. O que é que eu tive de resultado? Pesquisei aqui por SMO, isso foi ontem de noite. Eu tenho uma apresentação há 2 anos atrás, uma 2 anos atrás, uma, se eu não me engano, ela tem 3 anos atrás, e eu já estou aparecendo em quarto para uma short tail que se chama SMO. Então você consegue observar que eu tive em apenas 3 semanas, eu já estou aparecendo como quarto colocado para isso. E no próprio filtro do SlideShare você consegue ver que ele está sendo ordenado pela relevância daquele conteúdo. Então, é essa a importância, é para isso que existem exatamente essas menções honrosas que aparecem aqui. Entenda isso como a menção honrosa do SlideShare. Ele não avisa para a gente como o YouTube avisa, ele não é tão legal, mas eu tenho certeza que, por eu ter aparecido nesses 2 locais, ele fez exatamente a diferença. E aqui, já no próprio SlideShare, o que é que faz a diferença? Aqui você pode divulgar no LinkedIn, aqui no Plus One, sei que alguém usa, no Twitter, no Facebook. Eu posso embedar também, assim como posso embedar um vídeo, eu posso, claro, embedar essa página, eu posso fazer o download, está disponível para quem quiser fazer o download, eu posso, acima de tudo, favoritar. Não acredito que enviar e-mail faz alguma diferença. Então, eu não destaquei, acredito que eles não utilizam como métrica. É importante para mim como se fosse uma espécie de branding, mas não faz exatamente essa diferença. Então, isso daí se torna muito curioso e, claro, eu não ia deixar vocês apenas olhando. Tá um linkzinho aqui agora que eu coloquei para vocês, depois vocês vão ir lá, vão divulgar, porque hoje é isso que eu preciso de vocês. Hoje, na verdade, vocês são a minha militância. É isso que eu preciso de vocês hoje. É assim que a gente trabalhou na campanha política. Se vocês pegarem essa mesma minha apresentação que eu fiz lá no Social Media Brasil e a gente divulgar, a gente vai de novo aparecer lá como Hot on Facebook e Hot on Twitter. Então é isso que faz a diferença. É aí que a gente tem o pulo do gato. É quando você utiliza as estratégias da própria mídia social, a favor do seu conteúdo. E voltando ao YouTube, antes que alguém me mate, 3 semanas antes de a gente subir o vídeo, qual foi exatamente o nosso resultado? Aquele vídeo que eu falei anteriormente, eu tive 2.000 visualizações, 56 votos positivos, 16 comentários e, principalmente, 69 menções honrosas. E, claro, o mais importante que era isso que o meu cliente queria. Ele estava aparecendo em primeiro lugar. Então, eu consegui exatamente desbancar o que estava em primeiro lugar, tirei aquele vídeo que estava falando sobre a insegurança da Bahia e eu consegui ter. Beleza, essa aqui não é a serve mais ideal para o meu cliente, mas qual era o objetivo primário dele? Era exatamente colocar um vídeo que falasse bem do governador quando alguém pesquisasse pelo próprio nome. Isso aqui é um trabalho de branding. Era o que ele queria, era o que ele precisava naquele momento. E depois eu também consegui colocar em terceiro lugar, e tinha mais coisas para baixo, outros tipos de conteúdo exatamente falando bem sobre o meu candidato. Então essa foi a grande diferença. E só para a gente poder encerrar, um bônus. Acho que nada disso adianta se você não mensurar. No próprio Google Analytics, se vocês também acessarem lá no SlideShare tem, vocês podem clicar aqui e aí vocês vão ter esse dashboard já configurado, desse jeito que está aqui. Vocês só precisam clicar, botar em salvar e vocês vão ter tudo aqui listado, quais foram os artigos lidos através do Facebook, do Twitter, qual foi a parte de visita através da mídia social e tudo mais. Então aqui vocês conseguem ter um overview geral de tudo que está acontecendo envolvendo a mídia social. Obrigado.